irmão, pode se assentar, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero nesta noite colocar primeiramente a minha vida diante do Senhor. Esses dias eu já tenho colocado a minha vida em oração, buscado do Senhor uma direção, para que hoje eu pudesse falar algo da parte de Deus aqui à igreja. Quero agradecer esta oportunidade, pastor Edmar, e dizer aos irmãos que tem sido para mim uma grande honra trabalhar, servir a Deus ao lado do pastor Edmar. Tenho aprendido muito com ele. Cada detalhe que ele ensina para a gente, que faz toda a diferença naquilo que nós queremos fazer para Deus, porque os irmãos sabem que nós precisamos fazer tudo para Deus e precisamos fazer com excelência. Amém? Então eu queria que você abrisse o seu coração hoje para que a palavra de Deus encontre no seu coração aquilo que a Bíblia chama de terra fértil. E eu sei que o seu coração o é. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado. Seu coração é uma terra fértil para a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Quero que, e vou ser rápido, você assim, até nem fiz aqui, porque eu vou falar, não vai ter nem tópicos praticamente, um ponto que eu vou aqui abordar com os irmãos e extrair da palavra de Deus algumas verdades, e quero compartilhar com você isso. Então vai ser algo rápido e quero ser bem objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração essa noite para falar com os irmãos. O texto que nós vamos ler, queria que você abrisse lá, Oséias no capítulo 6 e no verso 3, somente esse verso. Se você quiser dar um tema aí para isso que nós vamos falar hoje, você poderia falar assim: por que precisamos conhecer a Deus? É este questionamento que nós vamos trabalhar ele. Por que precisamos conhecer a Deus? E aqui o profeta Oséias, ele fala algo a respeito de conhecer a Deus. Quantos acharam? Oséias, entre Gênesis e Apocalipse, está bem aí? Podemos ler? Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você pode ler comigo ou falar junto comigo isso? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mais uma vez, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O profeta aqui, ele está falando do conhecimento de Deus, mas eu não queria abordar isso num sentido onde nós tão somente já sabemos que são grandes verdades, mas não é no sentido de que Deus é único e verdadeiro. O profeta está falando aqui, não é só num sentido de conhecer a Deus como um Deus criador da terra, do céu, do mar e de tudo que neles há, ou num Deus soberano, todo-poderoso, ou um Deus eterno. O conhecimento de Deus, de que o profeta está falando, não é só no sentido de conhecer a Deus como um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Todas estas coisas são verdadeiras. Deus é tudo isso e infinitamente mais. Mas o que o profeta está falando é que precisamos ter um relacionamento de intimidade com Deus, e é no desenvolvimento desse relacionamento verdadeiro que podemos conhecer a Deus. Quando o profeta fala em conhecer e prosseguir em conhecer, ele está falando de construir uma história através de um relacionamento de intimidade com Deus. Por isso, nessa noite eu quero pensar com os irmãos a seguinte questão: por que precisamos conhecer a Deus? Por que precisamos conhecer a Deus?
Eu sei que aqui a gente teria aí muitos caminhos a seguir, várias respostas verdadeiras e válidas para esse questionamento. Mas eu quero apenas falar de uma coisa hoje, desse conhecimento de Deus que nós precisamos ter. Por que precisamos conhecer a Deus? Para conhecer a sua vontade, para conhecermos a vontade de Deus, para que você possa saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então é só nisso que nós vamos pensar hoje. Se você algum dia já pensou, que bom. Se nunca pensou, hoje nós vamos pensar. Quero conhecer a Deus. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Eu não quero só conhecer a Deus como um Deus criador, um Deus único, um Deus verdadeiro. E eu saber dessas verdades, eu quero ir além disso. Eu quero me relacionar com esse Deus. E eu quero saber qual é a vontade dele para a minha vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita, escute, vontade de Deus. Você pode repetir comigo? A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus é perfeita. Posso ouvir um amém? Agora eu quero que você reflita, que você pense um pouco. Como anda a sua vida? Como anda a sua vida? A sua vida está boa? Você vive uma vida agradável? A sua vida está perfeita? Se a sua resposta foi não, não se conforme. É isso que nós estamos aprendendo, que Paulo estava escrevendo aos Romanos. Não se conforme, porque a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, é boa, é agradável, é perfeita. Não se conforme. A vontade de Deus para a sua vida não é você viver uma vida mais ou menos, uma vida de lutas, dificuldades. A vontade de Deus para a sua vida não é que você tenha uma história negativa. A vontade de Deus para a sua vida é que a sua história seja uma história de sucesso. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Por isso eu quero falar a respeito disso hoje, sobre a vontade de Deus apenas. E a vontade de Deus, eu quero falar em duas circunstâncias. A primeira, a vontade de Deus é fazer de você uma bênção. A vontade de Deus é fazer de você uma bênção. Por isso, não pergunte a Deus o porquê das lutas, o porquê das dificuldades, o porquê do problema que você está enfrentando. Não pergunte isso a Deus. Muitas vezes, por conta daquilo que nós vivemos, da trajetória, às vezes, temporária da nossa vida,
de problemas, de lutas que passamos, nós chegamos diante de Deus e começamos a questionar: Deus, por que eu? O que é que eu fiz, Deus? Deus, eu não mereço isso. Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida, Deus? Como se essa fosse a vontade de Deus para as nossas vidas, e não é. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Pergunte diferente para Deus. Pergunte para Deus. Pergunte para Deus. Por que você deve lutar? Deus, por que eu devo lutar isso? Por que eu tenho que vencer isso? Por que eu tenho que superar essa fase na minha vida? Chegue diante de Deus com sabedoria. Deus, o que o Senhor quer que eu faça diante dessa luta que eu estou passando? Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso que eu estou passando na minha vida? Deus, qual é o propósito do Senhor nestas coisas na minha vida? Eu quero cumprir. Descubra qual é o propósito de Deus com você. Muitas vezes passamos por circunstâncias, lutas, dificuldades, problemas, porque Deus tem um propósito conosco, e para que o propósito se cumpra na nossa vida, aquilo se torna uma necessidade, ainda que não seja a vontade de Deus real, derradeira para você. Mas para que você chegue naquilo que é a vontade de Deus, que é bom, agradável e perfeito, você passa por algumas circunstâncias que você preferia não ter passado, ou preferia não passar. Então, descubra qual é o propósito de Deus com você. Porque eu tenho certeza, eu tenho convicção de que Deus tem propósito com você. Eu tenho certeza de que Deus tem algo para você. De que aquilo que te acontece, não te acontece por acaso, mas para cumprir um propósito de Deus na sua vida. Talvez você esteja passando por um treinamento. Pode ser que Deus esteja te preparando, forjando você para um propósito dEle. A vontade de Deus com você é fazer de você um instrumento de bênção para muitas outras pessoas. Pastor, o que o senhor está falando aí, pastor? Em Gênesis, no capítulo 12, Deus fala com Abraão. E Deus fala para ele: sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão sai. O que significa isso? Que ele sai de uma zona de conforto, entra numa zona de desconforto, e ele nem sabia para onde ia, e passou a morar em barracas, em terras alheias que não eram suas. Mas a vontade de Deus foi fazer dele uma bênção. A vontade de Deus foi fazer com que Abraão se tornasse uma bênção, inclusive na minha vida e na sua. E Deus disse para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que Abraão passou por circunstâncias difíceis, por grandes problemas, por grandes lutas. Era a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Estava lá no final. Deus estava conduzindo ele para a vontade dele, que é perfeita, que é boa e que é agradável. Olha, Gênesis 37 nos fala a respeito de José. Deus deu a ele sonhos, mas antes que se cumprissem os sonhos, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos e foi levado ao Egito. Na casa de Potifar, ele aprendeu a administrar a fartura. Depois de justamente acusado pela mulher de Potifar, ele foi lançado na casa do cárcere e ali aprendeu a administrar a escassez. Foi assim que Deus preparou José para ser o primeiro ministro de Faraó.
Mais que isso ainda, José estava consciente do maior propósito de Deus em sua vida. Por isso, ele, diante do temor dos seus irmãos, disse-lhes: não tenham medo. José, falando aos seus irmãos, ele disse: não tenham medo, eu não vou me vingar de vocês, porque vocês me venderam como escravos. Não tenham medo. Vocês não estão entendendo nada, eu entendi. Havia um propósito de Deus nisso. Eu passei por essas circunstâncias todas, mas Deus tinha um propósito com isso. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. E por que Deus fez isso? Para conservar a vida do nosso povo. Deus tem propósitos, e a vontade de Deus sempre é boa, sempre é agradável e sempre é perfeita. Deixa eu te dar uma palavra então, fica firme. Eu não sei que problema, que luta, que dificuldade que você está vivendo na sua vida, mas eu tenho uma certeza plena de que a vontade de Deus para a sua vida é boa, é agradável e é perfeita, e no final você vai se erguer em vitória, em êxito, em triunfo. A bênção de Deus vai se cumprir, o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Bom seria se abrisse diante de nós o nosso futuro e nós pudéssemos ver o resultado da nossa perseverança e fé. Aí você caminharia de maneira ainda mais firme. Mas Deus aprove testar a nossa fé nos momentos de lutas e dificuldades. A segunda coisa que eu quero falar a respeito da vontade de Deus. Então, a primeira é que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E que Deus quer fazer de você uma bênção. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus quer fazer de você uma bênção. Ele está te treinando, Ele está te preparando. A segunda coisa que eu quero falar é que a vontade de Deus é salvar a sua vida e te livrar do cativeiro. Talvez você esteja preso em algumas armadilhas. Talvez você esteja sendo mantido refém de algum pecado. Talvez você esteja preso a dúvidas. Talvez você esteja distante do lugar que Deus preparou para você. Mas eu quero te dar uma palavra de Deus hoje. A vontade de Deus a seu respeito é boa, agradável e perfeita. Ouça isso. O ministério do profeta Jeremias foi dirigido ao reino de Judá durante um período de aproximadamente 40 anos, num período chamado de cativeiro babilônico. Foram levados à Babilônia por ordem do rei Nabucodonosor, e lá ficaram exilados anciãos, sacerdotes, profetas e outros mais do povo de Judá. Ouça isso, preste atenção. O profeta Jeremias escreveu uma carta a eles, entregando-lhes uma palavra de Deus. Desta carta eu quero tomar emprestado alguns versos. E o primeiro deles é o verso 11 do capítulo 29, que diz assim: Deus falando para um povo que estava cativo, para um povo que estava debaixo de jugo, de opressão. E Deus faz com que o profeta escreva uma carta, envia a eles, e essa carta dizia isso. Preste atenção: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar
e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vou ler de novo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Entenda esse momento. Um povo que está passando por um momento difícil, de jugo de escravidão, de jugo de exílio, de jugo de estar distante da sua terra, distante do seu país, longe do lugar onde Deus tinha preparado para que eles pudessem estar. E Deus então faz com que o profeta escreva e mande a eles esta palavra. O que levou o povo àquele cativeiro foi o pecado, foi a desobediência a princípios que Deus havia estabelecido. O que fez com que o povo estivesse naquele lugar foi a falta de confiança no Deus eterno. O que fez com que o povo estivesse ali naquele lugar foram circunstâncias que estavam afastando eles da presença de Deus. E Deus então age de uma maneira tal para despertar no povo de novo a esperança. Uma das coisas mais difíceis que tem no ser humano é o comodismo. Quando ele se acomoda no mais ou menos, quando Deus tem para ele o melhor, tirar ele desse lugar é complicado, é difícil. A dúvida é um lugar de risco. Você não pode caminhar pela dúvida. Você precisa caminhar pela certeza, pela convicção de que Deus é Deus e que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Com relação a nós hoje, Deus não enviou uma carta para nós. Deus enviou o próprio Filho. Foi para isso que Deus enviou o seu Filho. A vontade de Deus ao enviar Jesus foi fazer com que, através de Jesus, todos os homens fossem salvos, livres de cativeiro. Abra, por favor, a sua Bíblia e vamos ver algumas coisas aí. Por favor, João no capítulo 3, é conhecido de muitos, mas hoje nós vamos apreciar, meditar, olhar de uma maneira mais intensa para esta porção da palavra de Deus. Capítulo 3, no verso 16, e vamos ler até o 19. Amém? Diz assim então o texto. João 3,16, a seguir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Volte a sua Bíblia um pouco, capítulo 1, no verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Escute isso, meu irmão. Você precisa conhecer a Deus para conhecer a sua vontade. E a vontade de Deus a seu respeito é boa, é agradável e é perfeita. Estávamos na quinta-feira no porão,
no momento lá que os meninos gostam muito, a gente também fica muito feliz de estar ali, porque eles bombardeiam a gente de perguntas. Eles mandam as perguntas, a gente responde e vai aquele... É muito gostoso estar ali. E houve uma pergunta lá, e a pergunta foi: pastor, na Santa Ceia, é errado a gente participar da Santa Ceia? Se a gente está com algum pecado? Porque me falaram que quando participa da Santa Ceia em pecado, a pessoa morre, fica doente. Uma boa pergunta. Uma boa pergunta, porque a gente sabe disso. Tem pessoas que brincam com isso. Mas o problema não é o pecado. Foi essa a nossa resposta. O problema não é o pecado. Porque quando você sabe que pecou, quando você sabe que errou, então você precisa tomar uma postura diante de Deus. Porque a vontade de Deus é te perdoar. A vontade de Deus é que você participe da Santa Ceia. E o texto lá diz assim, 1 Coríntios 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse examinar é justamente para que você encontre falhas, para que você encontre coisas que precisam melhorar na sua vida. E você precisa reconhecê-las diante de Deus e dizer: Deus, me perdoa. Não deixa esse negócio me atrapalhar, ter comunhão contigo, não. E aí então, quando você faz isso, Deus te perdoa. Por isso que o texto continua e diz: assim, coma do pão e beba do cálice. O problema está no conhecer a Deus, porque a pessoa não conhece a Deus. E Deus é misericordioso e tremendo e maravilhoso. De maneira nenhuma Ele vai te lançar fora se você chegar para Ele e dizer para Ele quem você é e quem você quer ser. Pastor, hoje eu sou um cara errado. Deus, eu estou diante do Senhor Deus de uma maneira pecaminosa, errada na minha vida, mas eu não quero ser assim. Me perdoa e me ajuda a mudar. Deus vai ajudar. Deus vai te receber. Deus vai te abraçar. Esse é Deus. Então você precisa conhecer a Deus na intimidade. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos. E as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Então a cada dia que começa, Deus renova a misericórdia dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Agora, se você não crê nisso, você perde isso. Você precisa crer nisso. E se chegar diante dele e falar: Senhor, dois homens foram orar a Deus. Um deles começou a orar e dizer: Senhor, eis-me aqui diante do Senhor, eu não sou como aquele lá, eu entrego o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou muito bom. O outro, por outro lado, batia a mão no peito e falava: Deus, eu sou pecador, me perdoa, me lava, me ajuda. A Bíblia diz que este subiu justificado e o outro não. A justiça de Deus vem sobre as nossas vidas quando nós reconhecemos que nós precisamos da misericórdia dele. Você precisa conhecer a Deus para conhecer a sua vontade. A vontade de Deus a seu respeito é boa, é agradável e é perfeita. Eu quero finalizar aqui pedindo para você abrir sua Bíblia em Jeremias 29. E eu vou tomar mais um verso emprestado desse capítulo, verso 12 e o verso 14. Você pode ficar de pé para a gente poder fazer essa leitura? Eu já estou quase encerrando.
verso 12. Jeremias 29, verso 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus quer fazer algo. Mas Deus não atropela a vontade de ninguém. E nessa noite, nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor e dizer a Ele: Pai, eu quero te conhecer. Quero conhecer a tua vontade para a minha vida. Porque a vontade de Deus, meu irmão, para a sua vida é boa, é agradável, é perfeita. A equipe de louvor vai adorar a Deus aqui. Mas enquanto a equipe de louvor estiver adorando, eu queria que você curvasse a sua cabeça e que você falasse com Deus agora. E que você estivesse fazendo essa aliança com Deus, no sentido de conhecê-lo, conhecer a vontade de Deus, ter uma intimidade com o Senhor. Ore, fale com Deus. Aproveite esse tempo. Ó Deus, não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá. Para a sua vida é boa, a vontade de Deus para a sua vida é agradável, e a vontade de Deus para a sua vida é perfeita. Deus te ama, Deus quer mudar a sua sorte, por isso Ele enviou o seu Filho, e hoje neste culto Deus prova este amor por você e te dá a oportunidade de receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A vontade de Deus é que você o conheça. Ele quer fazer parte da sua vida, mas Ele precisa e Ele respeita a sua vontade. Quero convidar você para expressar a sua fé de maneira pública hoje. Então, se você quer receber a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, sai do seu lugar e venha até aqui à frente para que nós possamos orar por você.
Deus te ama. E Deus quer mudar a sua história. Foi para isso que Jesus se manifestou. Foi para isso que Jesus foi enviado. Se você ainda não fez isso de maneira pública, se você nunca tomou essa decisão, eu quero te convidar. Sai do seu lugar. Esta é a oportunidade que Deus preparou para você. Deus preparou esse culto hoje para que você o conhecesse de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais profunda. Deus quer construir uma história junto com você. Deus quer fazer. Pode vir, pode vir. Isso. E é só você quem pode tomar essa decisão. Só você quem pode dizer: Senhor Jesus, eu quero. Isso, saia do seu lugar, venha. Nós vamos orar. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está. Só que não é só isso. Ouça, talvez aqui no nosso meio tem algumas pessoas que Deus está dando uma segunda chance, que Deus está dando uma nova oportunidade. Você até estava no lugar que Deus tinha preparado para você, mas você saiu. E esta noite é uma noite especial para você também. E Deus quer renovar com você uma aliança. Ele quer perdoar você. Ele quer te abraçar de novo, como um pai abraça o filho, e fazer com que você tenha uma nova oportunidade. Fazer com que você tenha uma história de sucesso. A vontade de Deus para a sua vida é boa. A vontade de Deus para a sua vida é agradável. A vontade de Deus para a sua vida é perfeita. Mas isso só pode acontecer se você permitir. Isso só pode ser uma realidade na sua vida se você entender que Jesus veio para isso. Que Jesus veio, morreu naquela cruz por você, para perdoar os seus pecados e para te aproximar de Deus. Eu creio que nesta noite Deus está incomodando muitas pessoas, mas por alguma circunstância você se trava para isso. Querido irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos aqui para amar você, para te aceitar do jeitinho que você está. Mas a sua vida nunca mais será a mesma quando você toma uma atitude dessa aqui. Essa exposição pública, ela não é uma coisa simples de se fazer. Mas eu tenho convicção, eu tenho a certeza de que isso faz com que a sua história mude. Isso é um ato de fé. Nós vamos orar. Se você quer vir, venha rapidinho. Débora vai só mais uma vezinha aqui, e eu vou esperar você. Eu aprendi que eu não preciso viver Amém. preocupado com o que Amém. vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe chover.
vocês que estão aqui, vieram aqui à frente, a partir de hoje, uma nova história começa a ser escrita. Para Deus não importa mais o passado, para Deus não importa mais o que foi, o que importa para Deus é o que é agora e o que vai ser amanhã. Essa história de vocês, Deus está agora tomando controle, como a Débora está cantando, porque vocês estão dando esse controle para Deus, nessa atitude que vocês estão tomando. Eu quero orar por vocês. Vocês podem repetir comigo essa oração? Amém? Então orem comigo dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, e eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o teu Espírito, o Espírito Santo, venha habitar em mim. Amém? Eu vou orar agora. Pai de amor, aí estão os teus filhos e filhas que vieram a ti nesta noite. Que a tua unção, que a tua graça, que a tua mão seja sobre eles, para os conduzir em vitória. Pai, nós oramos, Pai, e cobrimos a vida deles agora, declarando que eles são teus filhos. Pai, que uma nova história comece a ser escrita hoje a respeito da vida deles. Uma história de sucesso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Por favor, eu quero que vocês sigam o irmão José Eurípides, a senhora aqui. Ele vai aqui, e todos vocês que vieram aqui à frente, por favor, sigam esse irmão, que ele vai falar rapidamente com vocês ali. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Encerro dizendo aos irmãos o seguinte: a vontade, quem pode dizer comigo, de Deus para a minha vida é boa, é agradável e é perfeita. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Amém. Glória a Deus. Amém. Olha só, Delino, quando vem aqui, a gente tem que... Ele está andando muito, irmãos. Brasil aí, quando você foi assim, Delino para lá, Delino para cá, e a unção de Deus sobre a vida dele, e Deus está usando esse irmão abençoado em vários lugares no Brasil. E a gente fica muito alegre, viu, Delino, com aquilo que Deus tem feito através da sua vida. Então nós queremos, mais uma vez, ter a sua participação, colaboração aqui nesse culto. Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Amém. Quantos estão felizes aí, meu irmão? Aleluia. Se Cristo estiver no barco, eu não afundo. Se Cristo estiver no barco, canta aí, eu não afundo. Se Cristo estiver no barco, eu não. Se Cristo estiver no barco, eu não afundo. Vem a tempestade, a fúria do mar, tentando me fazer cair, mas eu sei que Deus não vai deixar. Ele não vai deixar eu submergir. Se Cristo estiver no bar, eu não afundo. Se Cristo estiver no, eu não. Só noiva. Se Cristo estiver no, se Cristo estiver no bar, eu não. Escolhe alguém que está do seu lado e diga para ele: meu irmão. Ah não, meu irmão, diga com voz de profeta, diga: meu irmão, acredite. Se Cristo estiver no seu barco,
você não afunda. Então levanta a sua voz, voz de profeta, e canta o mais alto que você puder. Se Cristo estiver no bar, eu não. Se Cristo estiver no, eu não. Se Cristo estiver, eu não. Se Cristo estiver no barco, eu não afundo. Aplauda o Senhor, aleluia. Paz do Senhor, irmãos, poderia sentar só por um minutinho? Nós já estamos terminando o nosso culto. Eu quero avisar aqui, põe o banner da consagração, por favor, Lucas. Eu quero convidar toda a igreja, convocar a igreja, né? No domingo é a nossa ceia e na véspera nós temos essa consagração a partir das 9 horas. Nós encerramos a consagração ao meio-dia. A preletora nossa será a missionária Vanusa Santos, da Vila Nova, mulher de Deus, mulher usada pelo Senhor. Você vai receber uma palavra direta do altar do Pai para a sua vida. O louvor, nós vamos ter os nossos cantores, né, especiais, o Wellington e o Alisson são aqui nossos, né, e vão estar ministrando. Vocês, jovens, venham apoiar o Wellington e o Alisson, tá? Eu quero ver vocês na consagração. As mulheres, as líderes, né, dos grupos, que vocês avisem nos seus grupos. Quero a participação de todos os grupos aqui. E nós vamos fazer uma consagração abençoada. A presença de Jesus e do Espírito Santo, ela é garantida. Agora, a nossa, para você receber, você tem que estar lá. Então, sábado, 9 horas, nós esperamos você. Uma outra coisa. No domingo é a nossa ceia, mas nós já estamos caminhando para o nosso encontro de casais. Então, eu quero dizer para todos que fazem parte do grupo dos brancos. Você que é branco, você sabe, tá? É uma nomenclatura que a gente deu para esse grupo. Então, a reunião dos brancos vai ser no próximo domingo, às 5h45, lá no porão, tá? Então, nós vamos estar aguardando vocês para a gente já distribuir as tarefas. Eu estou aguardando, então, essa equipe lá. Uma outra coisa é que no domingo que vem, nós vamos ter a Feirinha do Bueno. De 2 em 2 meses nós fazemos a Feirinha do Bueno. E no próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós vamos ter os nossos irmãos aqui da igreja, que tem algum produto, que comercializa esse produto, e nós vamos expor os produtos deles ali. Geralmente eles fazem aquele descontaço para nós, né? E você pode estar adquirindo ali, ajudando, abençoando o irmão, ou conhecendo o produto dele. Ou uma hora que você quiser dar um presente ou comprar alguma coisa, você sabe que tem um irmão nosso aqui que vende, tá? Então nós vamos ter a feirinha às 9 horas da manhã, às 9h30 termina o período da venda, a gente vem para a escola dominical. Quando acabar 11 horas da manhã, você pode olhar de novo. E à tarde, né, às 17h30, vai estar aberto novamente. Quando for começar o culto 6h30, a gente para tudo, vem para o culto. Quando acaba o culto, você também pode estar ali participando da Feirinha do Bueno, tá? Uma outra coisa que eu quero avisar, coloca aí, por favor, a lista de vocês. Os jovens estão com uma lista aqui de pessoas que eles precisam, se seu nome estiver aqui, eles querem uma reunião com vocês no porão após o culto, tá? Então você presta atenção aí para ver se seu nome está. Você que tem o seu filho que é jovem, que ainda não fez a inscrição do seu filho para a Casa do Oleiro. A Casa do Oleiro está chegando. Muitas pessoas de outras igrejas querem participar, mas nós estamos dando prioridade para os nossos jovens aqui da igreja. Então, acerte a inscrição do seu filho, faça a inscrição do seu filho, para que a gente possa abrir oportunidades. Se você não quiser estar indo, então para quem quer ir, para quem quer estar lá, teremos vários preletores, homens e mulheres abençoados, que vão abençoar a vida do seu filho também. A Casa do Oleiro, 19, 20 e 21 de agosto. Você que é pai de adolescente, aí você fica assim, queria mandar meu filho para a Casa do Oleiro dos jovens. Espera um pouco. A Casa do Oleiro dos adolescentes
vai ser do dia 14 ao dia 16 de outubro. Então, a Casa do Oleiro dos Adolescentes já está chegando. Não precisa você querer ir na dos jovens, não. Já tem a de vocês. Então, você aguarda que quando os jovens chegarem da Casa do Oleiro deles, aí passou a deles, nós vamos abrir a inscrição para a Casa do Oleiro dos Adolescentes, tá bom? E mais uma coisa, coloca o banner dos cursos aí para mim. Bom, os cursos que nós teremos nesse próximo semestre, a partir da segunda quinzena de agosto, nós vamos estar ministrando esses cursos para os casais, né? Somos Um, que é um curso para abençoar o seu casamento, o Pais para toda a Vida, para você ensinar seu filho, corrigir o seu filho, admoestar o seu filho a maneira da palavra de Deus. Você não pode perder esse curso. Ali nós colocamos ele para os casais, mas se você é pai solteiro, ou mãe solteira, ou uma mãe que está cuidando do seu filho sozinho, ou um pai cuidando do seu filho sozinho, você também pode fazer o curso, tá? A gente faz em turmas separadas. Os casados fazem numa turma e os pais que são solteiros ou sozinhos fazem numa outra turma para todo mundo interagir, né? E dar certo. E o One, que é o curso para os noivos. Você que está aí a um passo de se casar, nós temos um curso para você, para te abençoar, para você não entrar cru no casamento, né? Então você já vai entrar abençoado. O curso para os homens é o curso Teleios. Esse curso Teleios, Homem Completo, o pastor Edmar, ele está preparando esse curso. Então ele é um curso novo. Então ele só tem 8 semanas, né, esse curso. Então são 2 meses. E o Teleios, nós vamos começar o Teleios na primeira semana de setembro. Então esse é o único curso que vai começar em setembro, tá? Então, para os homens, o CRAW é o curso de finanças. Para você que quer aprender a usar o seu dinheiro à maneira de Deus, né? Para você que às vezes é consumista, o CRAW vai te dar uma regulada, vai te ensinar. Você vai ser liberto. Então, se a sua esposa precisa, irmão, ou se o seu marido precisa, irmã, ou seu filho ou sua filha, indica o CRAW para eles, é uma bênção. Para as mulheres, Campo de Batalha da Mente, é um curso que vai abençoar a sua vida. Você vai ser uma mulher renovada na sua mente, no seu espírito. Você vai aprender como enfrentar o diabo, a guerra contra o nosso inimigo, as armas que a gente precisa ter para enfrentar o adversário. Esse curso é uma bênção, é renovador. 12 semanas para mudar uma vida. São 12 princípios para que nós, mulheres, tenhamos qualidade de vida. Uma bênção. Quem já fez, apaixonou, você não vai se arrepender. Pare o duro entre os dois, tá? E o CRAW também, o curso de finanças para as mulheres. Se você é marido e esposa, vocês podem fazer o curso de finanças juntos também, tá bom? Então, esses são os nossos cursos. Você pode fazer a inscrição com a Nit. Fica de pé aí, por favor. A Nit está aqui, hoje a Adriana não está, mas a Nit está aqui, você pode procurar a Nit, já dá o seu nome, porque nós precisamos pedir o material. Tem material que a gente pede de São Paulo, tem material que a gente pode confeccionar aqui, mas a gente precisa fazer um preparo deles, tá bom? Uma outra coisa que eu quero só anunciar aqui, joga o banner do MIB para mim, por favor. Aqui, MIB, o que é o MIB? Nós vamos começar o ministério com os idosos do Bueno. Então, eu coloquei aqui para vocês, na próximo domingo nós vamos dar maiores informações, mas é só para você já colocar aí, nós vamos começar esse ministério com pessoas a partir de 60 anos, tá? Se você já tem 60 anos, ou você tem um pai, uma mãe que tem 60 anos, está em casa lá, está quietinha, você vai trazer ela para o nosso ministério, que nós vamos pôr quente aí para sua mãe e para seu pai começar a agitar, né? Então a nossa primeira reunião com o MIB, para a gente apresentar o trabalho para os nossos idosos aqui da igreja, né? Aquele que já tem 60 anos, ele já é considerado um idoso, né? Então, para os nossos idosos, mas são jovens, né? Mentalidade jovem. Dia 9 de agosto, às 19h30, eu não mudei para 20? 20 horas, tá, irmãos? Não é 19h30 não. Dia 9 de agosto, às 20 horas, nós vamos fazer essa reunião com vocês. Eu queria pedir se a Suerli está aqui na igreja. Fica de pé, Suerli. Cadê ela? Está ali. A Odília está aí? Odília. A Cristina está aí?
aqui. Essas 3 mulheres, elas vão estar coordenando o MIB. E se tem alguém aqui com mais de 60 anos ou 60 anos que você quer participar do MIB, você vai procurar uma delas 3 e você vai dar o seu nome, tá? Se tem alguém aqui também de 55 anos para cima que quiser participar do MIB também, você não é impossibilitado não, você pode participar. Nós vamos ter assim atividades e palestras interessantíssimas que podem ajudar ou até abençoar a sua vida também. Nós não vamos tolir quem quer participar não, tá? Então Deus te abençoe e eu tenho certeza que vai ser mais um projeto vitorioso para a Assembleia de Deus do Bueno. Deus abençoe. Obrigada. Maravilha. Irmãos, nós só temos que louvar a Deus por tudo que Deus fez por nós hoje à noite aqui. Nós agradecemos o Delino, a Débora, sua filhinha. Eles são nossos aqui, a gente empresta eles aí para o nosso campo, também para o nosso estado de Goiás, o Brasil, mas eles são nossos e a gente tem aprendido a amá-los na pessoa de Jesus. Deus abençoe. É sempre muito proveitoso para nós quando a gente pode receber o Delino aqui, a Débora, sua família, porque sempre que eles vêm aqui, Deus sempre traz algo novo e bom ao nosso coração, né? Deus te abençoe. O CD dele está à disposição dos irmãos lá no anexo. É no anexo mesmo que está lá? É, gente? Tá, é lá, né? Esse material do Delino, na verdade é assim. Esses dias nós conversamos e eu falei, cadê o CD? Ele disse assim, pastor, não tenho. Porque assim que o CD sai, logo é tiragem esgotada. Ele teve agora lá no Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo que foram milhares de CD lá numa reunião. Então, quando ele tem o CD, é uma oportunidade da gente adquirir. E quando eu falei com ele lá em Formosa para ele cantar hoje, eu falei, leva CD. Não vai lá sem CD não, filho. E aí ele conseguiu, trouxe alguns, está lá no anexo. Quando terminar o culto, os irmãos passem ali e adquiram. Se você tem um amigo, alguém que é caro para você, adquira o CD, dê de presente, porque Deus vai estar falando ao coração dessa pessoa, você vai estar evangelizando essa pessoa, através do CD do Delino. Então procure lá, irmão, abençoe o ministério dele e abençoe alguém também que é caro para você. Eu quero terminar o culto, mas antes eu quero dizer o seguinte, cadê aquele banner da campanha da gente aqui? Quarta-feira, preste atenção nesse aviso aqui. Quarta-feira agora, nós começaremos uma campanha nessa igreja, que é uma das campanhas mais importantes que essa igreja realiza ao longo do ano. Especialmente nesse tempo que a gente está vivendo. Esse tempo de adversidade, de incerteza, esse momento tormentoso que nós estamos experimentando aqui no nosso país, fruto de tantas coisas aí que os irmãos estão acompanhando diariamente, não é? E nós estamos vivendo um período difícil, é verdade. E as previsões, elas não são boas. As previsões não são das mais animadoras. Acontece que aqui nessa igreja nós estamos profetizando na contramão daquilo que as pessoas estão falando por aí. Nós estamos declarando que sobre esta igreja está a bênção de Deus, o milagre de Deus, a vitória de Deus. E as pessoas aí fora estão dizendo, crise, crise, crise. Aqui nós não estamos com medo da crise, porque nós estamos debaixo da nuvem de Deus, da bênção de Deus sobre nós. Mas agora, na quarta-feira, nós vamos começar essa campanha, 5 dias de batalha para 5 meses de vitória. Esse mês de agosto tem 5 quartas-feiras, 5, a começar da próxima. Então, durante todas as quartas desse mês, nós estaremos ministrando uma palavra para você e orando a cada quarta-feira, para que você tenha, naquela respectiva quarta, o mês correspondente de vitória de Deus para a sua vida. Por exemplo, quarta-feira que vem agora,
nós vamos orar para que Deus te dê um agosto vitorioso, para que você tenha um agosto abençoado, um mês de agosto com portas abertas de Deus para a sua vida. Quando for na outra quarta-feira, nós vamos orar para que você tenha um mês de setembro abençoado, vitorioso, enfim, e assim sucessivamente. A cada quarta-feira, nós estaremos orando e ministrando um mês de vitória e de bênção de Deus sobre a sua vida. Por isso que chama 5 dias de batalha para 5 meses de vitória. E nós estamos acreditando e profetizando que este segundo semestre, irmão, vai ser o melhor segundo semestre da sua vida, em nome de Jesus. Tá? Então eu espero você, quarta-feira, às 20 horas, aqui na igreja, para essa campanha. Domingo, a nossa Santa Ceia, a maior festa da igreja. Irmãos que estavam viajando, estão retornando. A gente já está percebendo a presença de muitos deles aqui, e outros ainda vão chegar. E domingo que vem, a maior festa da igreja, um grande culto aqui, o culto de Santa Ceia, para a glória de Deus. E por último, essa igreja está com um projeto de leitura bíblica, de ministração da palavra, assim, muito forte. Nós estamos, esse ano, estabelecendo isso com muita contundência. Nós temos já o projeto de leitura bíblica, que vários irmãos, centenas de irmãos estão fazendo parte desse projeto. No final do ano, todo mundo que lê a Bíblia durante esse ano vai ganhar um exemplar dela, assim como a gente tem feito em vários anos anteriores. Mas muitos irmãos estão no projeto de leitura bíblica, que é coordenado pelo presbítero irmão Carlos. E nós lançamos também um projeto de ministração da Bíblia, da palavra, através das redes sociais. E nós já fizemos o projeto Mulheres Edificando, e todo dia uma irmã estabelecia uma leitura e uma explicação de um capítulo do livro de Provérbios. Depois, quando acabou o projeto Mulheres Edificando, nós iniciamos o projeto Bueninho Semeando, que as crianças, os juniores da nossa igreja, durante também 30 dias, todo dia, lia e ministrava um capítulo do livro de Mateus. Terminou agora, acho que foi ontem, terminamos o projeto Bueninho Semeando. Essa semana, amanhã, começa um novo projeto, o projeto Salmos. Todo mês de agosto, durante os 31 dias, a partir de amanhã a gente começa, vai ter um varão dessa igreja. O projeto Salmos, o projeto Mulheres Edificando, foi com as mulheres, Bueninho Semeando com as crianças, os juniores, e o projeto Salmos com os varões, os homens da igreja. Então, a partir de amanhã, nós iniciamos, todo dia vai ter um irmão dessa igreja ministrando um salmo, os 31 primeiros salmos da Bíblia. Então eu peço que você que tem as suas redes sociais, a hora que esse vídeo amanhã estiver lá no seu grupo, enfim, você envia esse vídeo, transmita ele a outras pessoas também. O projeto Salmos, tem uma vinhetinha rapidinha para jogar aí, e a gente já vai orar. Beleza. Vamos de pé, irmãos? Olha só. O projeto de Deus para a sua vida é que você seja feliz, que você seja abençoado, que você tenha sucesso em todas as áreas e em todos os níveis do seu viver. Mas o diabo, ele luta para impedir a sua bênção e a sua vitória. O diabo trabalha para fazer com que a gente não alcance tudo aquilo que Deus tem para nós. Quando Moisés falou para Faraó, deixa o povo sair, Faraó disse, sai, mas não vai longe. E o diabo faz isso. O diabo não quer que você vá longe.
O diabo não quer que você vá longe em nenhuma área da sua vida. E é por isso que o diabo fica tentando encalacrar você. O diabo fica tentando obstruir você, para que você não avance, não caminhe, não vá longe. Essa é a palavra, em nenhuma área da sua vida. Mas nós estamos aqui declarando para você que em todas as áreas da sua vida, irmão, você vai longe em nome de Jesus. Então olha aí para quem está perto de você e fala assim: o diabo está enganado com você. Fala aí para ele. Fala: em todas as áreas da sua vida, fala, você vai longe em nome de Jesus. Pega na mão de quem está perto de você para a gente encerrar. Um rei pagou um camarada lá e disse: amaldiçoa o povo de Deus. E quando o camarada ia amaldiçoar o povo de Deus, Deus transformava a maldição em bênção. Toda vez que ele abria a boca para amaldiçoar, ao invés de amaldiçoar, ele abençoava. E o camarada que pagou, o rei que pagou, disse assim: eu te paguei para amaldiçoar, não foi para abençoar. E o camarada disse para o rei assim: ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou, irmão. Então olha aí para o irmão e fala: você é um abençoado do Senhor. Fala: e ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Essa semana vai ser uma semana de milagres de Deus para a sua vida, meu irmão. Toma posse dessa palavra. Portas diante de você que estão fechadas, Deus vai abrir essa semana. Portas serão abertas e o milagre de Deus vai acontecer para você em nome de Jesus. Dá um abraço quem está perto de você e fala: essa semana vai ser uma semana de milagre. Fala aí para ele. Fala aí, milagre. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ministrar a bênção, mas antes de ministrar a bênção, eu quero louvar a Deus pela vida do Rodriguinho. Irmão, esse rapaz aqui, ó, esse menino aqui, dá um sinalzinho assim, Rodriguinho. Eu não sei, é barbeiro que fala mesmo? Esse camarada aqui é o melhor barbeiro de Goiás. Vocês não estão entendendo. Esse menino aqui, ó, esse menino é show toda a vida. E depois que nós conhecemos o Rodrigo, a vida do Rodrigo foi um instrumento de muita bênção para nós. E a gente tem falado para ele a respeito da palavra de Deus, da casa de Deus, e ele tem mostrado um coração muito solícito, né? Até porque ele é um menino de Deus, a sua casa, a sua família, e hoje ele está aqui e eu estou feliz de ter você aqui. Deus te abençoe. Essa igreja, filha, é a sua igreja, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito bem, curve a sua cabeça aí, meu irmão, minha irmã, receba a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Todos dizem amém. Quem diz amém, aperte a mão de alguém e diga: a paz do Senhor, abençoado de Deus. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.